Leila, a filha de Charles. Orações. Após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário o estágio numa antecâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Em se tratando de suicidas, o caso assume proporções especiais, por dolorosas e complexas. Estes aí se demorarão, geralmente o tempo que lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. É fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem um só bálsamo existe: a prece das almas caritativas. Memórias de um suicida. Nota de rodapé. Como são terríveis os sofrimentos daqueles que se entregam à morte pelo suicídio. Daqueles infelizes que estagiam no corpo em putrefação por meses. Depois, seguem com corjas de espíritos loucos e cobradores das atitudes escritas em suas consciências confusas e cheias de remorsos. O que são os meses e os anos para os que sofrem centenas, milhares de vezes o repetido ato de pular no rio e afogar-se nas águas lamacentas, para depois sentir os peixes comendo as próprias carnes? Como, num turbilhão, são arrastados, misturando-se a outros tantos macerados, sujos, enlouquecidos, para chegarem a local cinzento e fétido, onde serão metidos em furnas, fugindo de si mesmos, porque não podem confrontar a própria consciência culpada. Tais lugares, emanações das mentes corrompidas, são criações dos espíritos que habitam as regiões umbralinas, mais difíceis e longínquas no interior da terra. Mas também lá, as orações podem penetrar como bálsamo de luz, para que esses desgraçados consigam socorro. Os compromissos do grupo de espíritos que eu acompanhava se agravaram, repercutindo segundo as escolhas de cada um. O ato desvairado de um único membro do grupo se refletia no ânimo e no planejamento de todos os outros, que se viam comprometidos com a recuperação e o reerguimento daquele que errara. Só restava o recomeço e a certeza, como nos previnem os emissários celestes de ontem e de sempre, alertando-nos sobre nosso aprimoramento íntimo, para que amemos e respeitemos o próximo e a nós mesmos. Algum tempo se passou após a tragédia que se abateu sobre a família de Guzmán e de Canalejas. A situação de todos os personagens envolvidos no ato desesperado de Leila se agravou seriamente, comprometidos que estavam com a responsabilidade do que fizeram, influenciando a suicida. Somente nossa assistência espiritual, presidida por Luís de Guzmán, em especial o espírito Roberto, e na terra Dom Carlos e o Visconde de Canalejas, oravam por Leila, visto que os outros espíritos estavam ainda mais comprometidos com a lei de Deus que antes, por isso necessitavam também de ajuda. Dos que tinham regressado ao nosso plano, Leila e Miguel Garcia estavam em piores condições. Ela ainda presa ao que fizera e ele ao terrível algoz, fugindo e vagando sem destino certo, longe de tudo que lembrasse Leila ou Dom Carlos em sua consciência culpada. Após o dia terrível, Miguel Garcia iniciara sua peregrinação sem destino, vangloriando-se de que conseguira acabar com a bailarina, e sua mãe Rosária poderia voltar ao palácio de Guzmán quando quisesse, junto da ama, a condessa Constância. Ele ainda não tinha consciência do que praticara, mas começava a entender o que fizera de grave, porque fugia de nossa assistência, como se tivesse sendo perseguido por policiais ou juízes para julgá-lo pela morte de Nina. Não conseguia acesso em seu coração,
embora o nome dele constasse em minhas orações diárias, agora com implicações no nosso grupo de espíritos afins. Deixei que as leis soberanas da justiça divina se encarregassem dele, porque mais cedo ou mais tarde ele expiaria a insensatez que inspirara, assim como eu tinha expiado. Os chamamentos de sua consciência, o arrependimento e o remorso o levariam a buscar algo em nome dos suicidas ou por Leila, assim como faço hoje. Quanto a Leila, muito pouco eu poderia ajudar, porque não tinha como me aproximar dela. Inacessível que estava, vagando entre os padrões mentais mais baixos e difíceis do nosso plano de ação. Nem mesmo socorristas podiam penetrar o Vale dos Suicidas, para onde fora levada algum tempo depois que se desvencilhara dos despojos físicos. Seu corpo jazia enterrado em vala simples, pois o Campo Santo lhe fora negado pelas autoridades religiosas da época, que não aceitavam orar por suicidas, em seu ver, sem perdão ou salvação. Os restos de Leila, então, não estavam no mausoléu da família de Guzmán, ao lado de seus mortos queridos. Dom Carlos estava desesperado, sofrendo o opróbrio de ver fracassado seu esforço de reeducar Leila moralmente, sentindo que seu amor fora rejeitado e seu nome ultrajado pelo espírito mais querido de seu coração. Em pensamento, perguntava a Leila numa oração lamentosa: por que fizeste isto, minha filha? Por quê? Eu aconselhei-te tanto, supliquei-te que te voltasse para Deus e pensasse também um pouco em mim. Mas amaste a todos, em todos pensaste, só não pensastes em teu pai. Ele estava tão abatido e transtornado com o destino da filha que só enviara notícias à Constância quando se lembrou, uma semana depois de ter encontrado o corpo de Leila boiando semidesfeito numa das enseadas do grande rio Tejo. A dor era tanta que ele, chorando junto ao cadáver da filha, só conseguia perguntar por que ela fizera aquilo. Era o ato mais revoltoso contra as leis de Deus, a pior solução para as dores morais que a acometiam. Constância ficou sem notícias pelo tempo em que a carta de seu marido demorou para cruzar os dois países. No palácio de Guzmán, onde não conseguiria mais ficar, foi que Dom Ramiro encontrou a resposta para o que acontecera. Junto ao escritório, desfeitos os selos e rasgados envelopes, estavam as cartas vindas de Madrid. Dom Carlos as lera e descobrira o que tinha levado Leila a precipitar-se dentro do rio. Na primeira carta que abriu, endereçada a ele próprio, Constância se desmanchava em lágrimas de forma dramática, dizendo que se ele não queria vê-la, também ela não iria a Lisboa. Alegava que ele não queria tratá-la e curá-la, que ela iria morrer sozinha. Dizia ainda que tão cedo ela não regressaria a Lisboa, depois da fuga de Leila, pois se sentia arrasada pelo vexame e pela dor de rever pessoas que cobrariam dela o apoio de mãe que não podia dar porque estava doente. Na segunda carta, que precipitara o desfecho da morte da filha, parecia ter sido escrita por outra pessoa, mais amarga e fria. Nunca poderia ter sido escrita por uma mãe zelosa. A cobrança de Constância fez em seu nome era injusta e infundada, pois ele, por mais que tivesse ficado consternado com os atos da filha, nunca diria aquelas palavras, nunca pensara renegar Leila ou atirá-la ao desamparo como sugeriu sua mãe. Dom Carlos orou pedindo ajuda e meditou até concluir que ali poderia ter uma influência espiritual, e por isso passou a orar também por Rosária Maria, entendendo a suposta ligação entre a esposa e a antiga governanta. As orações de Dom Ramiro agora eram constantes, porque se via impossibilitado de fazer outra coisa por Leila. Em sua devoção ele amanhecia e adormecia com o nome de Jesus nos lábios.
Talvez por isso não tenha se agastado contra Constância e soubera perdoá-la tão logo percebeu as influências espirituais. Eu me aproximei dele para sugerir que viajasse, fosse a Madrid, pessoalmente, ao invés de mandar a carta. Mas ele, mesmo tendo perdoado, não poderia vê-la, e por isso não pudera atender ao pedido da esposa, ou o nosso de ir ao seu encontro. A melhor solução que encontrara para comunicar o acontecimento foi enviar mais uma vez uma carta resumida, explicando o que sucedera. A condessa de Guzmán ficou muito abatida depois que enviara a carta a Leila, pois sentia que aquelas palavras escritas à filha foram precipitadas. Sim, tinha a intenção de cobrar dela a postura de mãe e esposa, mas não precisaria ter sido tão dura, causando sofrimento ao espírito sensível que era Leila, talvez provocando uma comoção muito maior do que o que ela esperava. Andou adoentada, com dores nas articulações, como vinha relatando ao marido. Queixosa e enfraquecida, mas no fundo se sentia arrependida. Com esses pensamentos, aceitava a presença de Rosária Maria e suas vibrações de ódio e indignação. Miguel Garcia, em busca desesperada por aquela que tinha sido sua mãe, acabou por se fixar no castelo de Montalbán, também ele atraído pelas vibrações de Constância. A presença de um obsessor numa casa ou recinto faz com que todos se sintam aborrecidos ou inquietos. Ainda mais os corações que já acolhem outras ligações espirituais menos felizes. Quando recebeu o recado de Dom Ramiro, algumas semanas depois, o impacto das resumidas palavras do marido repercutiu no abalado corpo físico da condessa. O remorso pelo que dissera a Leila naquela triste carta voltou ao pensamento de Constância imediatamente, e ela, que já andava adoentada, não resistiu à dura realidade, concluindo que provocara a morte da filha. Em momento de tortura em que sua vista se escurecia, levou a mão ao peito sentindo intensa dor e caiu desacordada após receber a notícia de que a filha se suicidara. As palavras de Dom Carlos resumiam a verdade, sem acusações ou cobranças. Mesmo assim, ocasionaram a morte dela, porque esperava que o marido viesse vê-la, que quisesse pessoalmente comunicar-lhe a dor que sentia. A ausência dele significava para ela desinteresse ou censura, e este fato piorou sua situação, vindo a falecer na mesma hora em que recebera a notícia. Rosária Maria, que não perdia Constância de vista, estava vagando pelo castelo quando sentiu um influxo vibratório que a requestava ao lado de sua senhora. Era o brado da morte, quando o espírito se desliga parcialmente por falência do corpo. Os socorristas, somados aos abnegados amigos de nosso plano, demandaram para Madrid a fim de recebê-la. Lá chegando, nós nos deparamos com a vigilante Rosária e tivemos de conduzir as duas à reparação, imantadas que estavam uma à outra. Aproveitamos para atrair ao grupo também Miguel Garcia, que, preocupado com a própria mãe, aceitou a ajuda. Esse atendimento não foi fácil de ser feito e demorou muito tempo até que as duas pudessem ser desligadas uma da outra. Para que o tratamento espiritual se efetivasse, a condessa teve de ser induzida ao sono por vários meses. Rosária, que estava havia muito tempo vagando pela terra, foi reconduzida às hostes de programa reencarnatório. Tanto Rosária quanto seu filho Miguel foram respeitados por sua livre escolha de permanecerem vagando da primeira vez em que foram atendidos, mas fugiram dos conselhos dos amigos espirituais que os acolhiam. Como sempre, os chamamentos à responsabilidade se fazem urgente, e os dois tiveram de voltar aos mesmos postos de esclarecimento e evangelização daqueles que não conseguem decidir por si mesmos os novos rumos da vida.
Enquanto esse planejamento se efetivava e os dois aguardavam a recuperação de Constância, que deveria reencarnar com eles, ficaram sob tutela em posto de socorro, no qual estagiava, e pude cuidar deles e encaminhá-los às reuniões de esclarecimento na Terra, promovidas por Dom Ramiro, que por sua vez estava empenhado em elucidá-los e pedir perdão. Os meses escoavam e Dom Carlos nunca arrefecia em seu intento de orar pelos mortos de sua família, entre eles principalmente por Leila. Ele fazia isso agora sozinho, uma vez que seu amigo Dom Carlos de Canalejas não demorou a desencarnar também, abalado que estava com os acontecimentos. O velho Visconde, meu amigo, cansado das lides terrenas, as quais consumiram suas forças nas lutas diárias em que se empenhava em nome da caridade e do bem ao próximo, consagrou sua vida para cuidar de órfãos, como soubemos. Na falta do filho adotivo, tentara conquistar o coração de Leila, mas vendo que a filha de Ramiro estava completamente perdida, pôde apenas orar por ela. Após o ato do suicídio, ele se preocupou demais com o problema e empreendeu seus derradeiros esforços doando sua propriedade em Lisboa, o Solar dos Canalejas, para edificar programa em favor de jovens deprimidos e tediosos candidatos ao suicídio. A fundação desse programa consumiu suas forças e ele desencarnou ciente de que o amigo Ramiro o sucederia com eficiência. A fundação foi entregue a alguns administradores de confiança. Dom Carlos Ramiro tinha outros planos em mente e não queria mais ficar em Lisboa, porque a solidão de seus dias o impelia a viajar pela Europa, mesmo já estando idoso. Não aguentava permanecer no Palácio de Guzmán, nem na Quinta de Vilares, muito menos pretendia regressar a Madrid, onde a condessa estava agora enterrada. Uma vez em viagem, procurou outros médicos em estudos da ciência psicológica que surgia e frequentou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas outra vez, conseguindo com isso atrair e tratar Constância, Rosária Maria e Miguel Garcia, encaminhando-os para a reencarnação, conforme expliquei. Dom Carlos estava ciente de seus erros do passado quando expulsara a governanta do castelo de Montalbán, tratando-os, a ela e seu filho, com atitudes nada cristãs. Os dois espíritos não estavam ainda em condições de perdoar, nem de entender o que fizeram, mas foram orientados e seguiram para a encarnação. Por outro lado, Constância, que compreendia ter prejudicado Leila, lembrou também do mal que fizera a Nina, comandando as ações de Miguel Garcia e Rosária contra a protegida de Dom Ramiro na época de seu noivo. As orações de todos por nós por ela conseguiram acalmar seu coração aflito, até que se rendeu também ao chamamento da reencarnação. Durante sua permanência em Paris, Dom Carlos aproveitou a ocasião para procurar a orquestra em que Leila costumava tocar e ofereceu seu cartão ao conde de Saint Patrice, pedindo uma entrevista particular. No cartão estava o endereço de sua residência em Paris, data e hora de quando deveria comparecer. Na hora combinada, Marcos de Villiers se apresentou à porta e foi convidado a entrar. Após os cumprimentos, iniciaram os dois cavalheiros amistosa conversação. Marcos estava apreensivo quanto ao conteúdo da entrevista, temeroso que Dom Carlos lhe pedisse satisfações em nome de Roberto, pois, como não regressara a Portugal, não estava sabendo da morte de Leila. As mãos do músico suavam e a gola da camisa passou a incomodar muito, devido ao estado tenso em que se via. Mas Dom Ramiro, após os tristes eventos envolvendo Miguel Garcia e Rosária Maria, sabia não valer a pena se agastar por tão pouco. Foi muito dura a lição que aprendera, pois fora afetado no seu maior tesouro,
a própria filha Leila. Senhor Conde de São Patrício, venho em nome de minha filha Leila, como deveis supor. Quero participar-vos de que ela morreu em novembro último. Ó Senhor, Conde de Guzmán, que dizeis? Por acaso estava doente? Não o sabia. A jovem pianista se mostrou sinceramente interessado, por isso se levantou da cadeira entre surpresa e aturdido. Dom Ramiro reparou que ele era muito jovem, talvez tivesse os mesmos 20 e poucos anos de sua filha. Sim, estava doente do espírito, foi consumida pelas tristezas que se seguiram à morte do marido e da filha, contaminados pela tuberculose, as quais não conseguiu superar. Desesperada, jogou-se no Tejo. As palavras de Dom Carlos eram duras e fizeram Marcos parar e empalidecer. Se houver algum sentimento no coração dele em relação a Leila, ele o revelou naquele momento, mas, por se tratar de uma mulher casada, conteve o pranto e disse apenas com a voz embargada: Meu sentimento, senhor Conde. Ele fez uma pausa e voltou a se sentar até que completou. Escrevi algumas cartas solicitando que retornasse à orquestra, mas não me respondeu. Sei como deve ter sido difícil para ela, que era senhora casada, deixar a filha e o marido por nossa excursão. Mas pensei que se divertia, pois tinha uma vida entediante. Dom Carlos se ressentiu com o tom displicente que Marcos impunha à condição de Leila, mas não queria se indispor, por isso acrescentou: Não estou aqui para discutir as razões que levaram minha filha a abandonar a família nesta aventura. Também não vim para cobrar responsabilidades pelo que fizestes. Deixo-o para a vossa consciência, ressaltando apenas que Leila merecia respeito porque era uma dama, e mais, era esposa e mãe. Se a queríeis por pianista, deveríeis ter conversado com o senhor de Canalejas. Dom Ramiro foi direto em suas palavras, mas estava longe de ser rude. Apenas não conseguia se esquecer do que Leila havia revelado sobre as chantagens que sofrera daquele mesmo rapaz. Foi o aventureiro quem tomou a palavra, adivinhando o que Leila confessara ao pai. Perdoai se a emoção embarga minha voz, senhor doutor, mas amava a vossa filha sinceramente. Vi-me arrebatado por esse sentimento muito antes que ela se casasse, mas à época pensei ser algo passageiro e fui desencorajado a tentar cancelar o casamento dela. Ele enxugou de fato uma lágrima e Dom Carlos interveio. Se a queríeis por esposa, deveríeis ter falado comigo muito antes. O jovem desconversou. Quando a vi no aniversário dela de 21 anos, perdoai, Senhor, se vos confesso, mas ela se tornara uma mulher lindíssima. E eu, também, jovem e querendo ajudá-la, ofereci a vaga na orquestra. Confesso que usei o talento que ela já possuía como incentivo à viagem que empreenderíamos, onde ela poderia se distrair do que eu pensava ser uma vida medíocre, e muito me arrependo dos meus elogios e adulações que a fizeram se corresponder comigo. Depois vi-me irremediavelmente apaixonado, Senhor. Perdoai. Também já foste jovem e sabeis que a emoção nos trai. Sim, senhor Conde de São Patrício, estou ciente do sentimento que devotais à minha filha. Ela mesma me explicou em confidências. Mas, quando indaguei a ela se queria se casar com o senhor, depois que se tornara viúva, respondeu que não poderia porque não o amava. Dom Carlos parou de falar por alguns momentos, estudando a fisionomia do pianista. O jovem ficou comovido e chorava arrependido de seus atos, ao ouvir que não era amado, depois assumindo novamente a postura séria de que estava imbuído. Dom Ramiro esperou que ele se recompusesse, depois continuou. Não foi para isso que o procurei. Poupai-me de vossas confissões agora.
que ela se foi e que está tudo perdido. Não quero julgar ninguém, compreendei. Ao receber a notícia, o interlocutor ficou mudo de espanto. Sempre pensou que Leila o amasse, que se livrava do marido como um fardo a quem tivera de unir por imposição do pai. Naquele momento, regado pelo pranto do arrependimento, dava mostras a Dom Ramiro de que nem sabia que não era correspondido em seu amor. Quereis dizer, Senhor, que ela foi tomada pelo remorso em respeito ao marido quando voltou. Ainda quis se certificar o conde desesperado. Dom Ramiro se rendeu às explicações que se faziam necessárias e, por se lembrar da filha, coloriu com um tom entristecido suas palavras. Não, quero dizer que ela amava sinceramente Roberto de Canaleja, seu marido, e se consentiu em seguir o Senhor foi porque estava pressionada. Depois não pôde voltar, porque era demasiado orgulhosa para pedir perdão. Os dois ficaram em silêncio, amargamente envolvidos pelo drama de Leila. O jovem conde cismava sobre as próprias ações, triste e preocupado, enquanto Dom Ramiro queria encerrar a entrevista porque pressentia que aquela situação de Leila com ele só poderia ser algum caso mal resolvido do passado, já que o jovem sinceramente amava sua filha. Não foi para resolver o passado que vos chamei até aqui. Sei que sois pianista, que viajas com uma orquestra que cobra por apresentações, não é mesmo? Recomeçou o pai de Leila, mais amistoso. Sim, é isto mesmo. E se não me procuraste para revelar sobre o sentimento de vossa filha, então em que posso ser útil, senhor conde de Guzmán? Quero ajudar vossa orquestra, que era o sonho de minha filha. Em nome dela, se precisardes de alguma coisa, falai comigo. Sois boníssimo, senhor conde de Guzmán. Vossa filha era tão talentosa, atraía público para nós. Agora, sem o concerto que apresentava, estamos perdendo os admiradores. Falarei com o nosso maestro e idealizador, von Steiner. Se quiserdes, posso apresentá-lo ao senhor. Assim ficou acertado, e Dom Carlos passou a auxiliar a orquestra em nome de Leila. Mais tarde, fundou também uma escola de música em nome da filha. Marcos, talvez, começando a tomar consciência do que fizera, passou a lecionar ali aulas de piano sem cobrar. Quando Dom Ramiro finalmente regressou a Lisboa, já estava bem idoso, pois ficara fora por 9 anos. A emoção de rever os locais onde constituíra e perdera sua amada família foi comovente para seu espírito cansado das lides terrestres. Mas ele estava longe de se entregar ao desânimo como fizera sua filha. Regressara ao hospital de beneficência, agora cedido a uma instituição pública, e inscrevera-se como médico voluntário, tratando crianças e adolescentes em nome de Leila e Lelita. Fundara em Lisboa uma nova instituição de amparo a meninas e adolescentes, buscando reeducá-las moralmente, porque entendia ser este agora o seu compromisso. Todos os dias, porém, reunia-se com alguns doentes que aceitavam os conselhos dele e eram simpáticos às ideias cristãs, onde aproveitava para contar as passagens mais sublimes dos evangelhos, lembrando em sua solidão das encarnações em que fora pastor e padre. Certa vez, reunira grupo de antigos doentes que obtiveram alta do hospital e continuaram a comungar com ele a crença nos espíritos. Tivera a sala do Palácio de Guzmán tomada por cerca de 20 pessoas, quando iniciou os esclarecimentos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois das prelações e preces que exortavam o perdão aos inimigos, o senhor conde foi indagado sobre a situação de sua filha suicida e esclareceu gentilmente. Sim, eu perdoo Leila por sua ação impensada, por seu âmago descrente,
Lamento apenas não ter exercido com mais energia minha autoridade de pai para levá-la numa viagem em busca de tratamento. Entendo que estivesse doente, dessas doenças do espírito, que hoje começam a ser desvendadas. Esta mazela psíquica de minha filha, uma mistura entre melancolia e desgosto, minava suas forças e dava abertura a obsessores de outras épocas, os quais tive oportunidade de atender e vê-los encaminhados durante as reuniões que frequentei na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Junto aos médicos daquela cidade, estudei as características e entendi que há muito mais para se preocupar a respeito das chamadas doenças psíquicas do que eu poderia supor. O estado melancólico propicia a obsessão e, consequentemente, pode levar ao suicídio. Leila tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Não bastasse isso, possuía ainda marido devotado e filha perfeita. Mas foi o talento que enalteceu seu orgulho e ela faliu. Mulher que era, não poderia se aventurar pela carreira de artista. Outros tempos virão, onde homens e mulheres terão direitos iguais e responsabilidades divididas para com a família. O conde se calou em seu longo desabafo, e as pessoas que constituíam a assembleia se dispersaram, ficando apenas alguns mais chegados, que pediram a Dom Carlos que tocasse algo ao piano. Ele não praticava desde que sua filha falecera, pois não achava forças íntimas para ouvir os acordes tão amados por Leila. Quem havia pedido para que ele tocasse era uma jovem que se restabelecia parcialmente da tuberculose e tinha poucos recursos. Dom Ramiro se apiedou dela, lembrando a netinha morta. Como se o tempo não tivesse passado, relembrou naquele momento Leila ao piano, tão altiva junto aos amigos, enfeitando os salões com sua beleza quase infantil. Levado pelas doces lembranças daquela que era a razão de sua existência, rememorou outras passagens de sua vida, quando ela, cheia de ternura filial, o chamara Charles, à moda francesa, sentada, muito séria no escritório, tomando o Evangelho de Jesus como lição. Assim inspirado, ele se sentou ao piano e tocou, mesmo sem ler as partituras, a música que mais o sensibilizava e também era a preferida de Leila. Fantasia Impromptu, opus 66 de Chopin, que ensinara a filha quando ela era apenas uma menina. Os acordes ecoaram pelo palácio como outrora. A rapidez com que suas mãos percorriam as teclas foi cada vez mais dando segurança e habilidade. Instantaneamente voltou-lhe. A música ia invadindo sua alma e, sem se importar com as pessoas que o assistiam, deixou que as lágrimas banhassem seu rosto. E enquanto tocava magnificamente os trechos em sequência da composição do maestro polonês, orava por Leila. Aquele tributo à filha morta soava como um apelo lamentoso. Em alguns momentos a música seguia lenta, e na sequência havia uma alternância em altos e baixos, seguindo as notas suaves e rápidas para acordes mais majestosos e cheios de força. Dom Carlos sentia a música, comparando-a à reparação de que Leila necessitava. Ela precisaria de muita coragem para a encarnação futura de expiação. Talvez precisasse que ele a lembrasse das dores que causou. A execução da peça e o estado exaltado do pai de Leila elevaram os pensamentos dele em uma oração poderosíssima, sincera, cheia de emoção. Ele estava concentrado no que fazia, mas em pensamento rendia homenagens àquela que enchera sua vida de felicidade enquanto estivera ao seu lado. Lembrava-se enternecido de seu amor imortal por Leila, um sentimento muito antigo, quando a tivera por irmã adorada, no século XVII. Do nosso plano, víamos as benesses celestes caindo em resposta às suas súplicas por Leila.
Flocos de luz pairavam sobre todos os que o ouviam tocar, sendo o pensamento uníssono também, lembrando a pobre suicida. Assim orou Dom Carlos. Mãe Santíssima, intercedei junto à minha filha amada que padece há 10 anos nas regiões trevosas, reservadas aos réprobos das leis soberanas de Deus. Ó Divina Senhora, tende piedade dos suicidas que se entregam a este ato de desespero. Concedei, Mãe Amantíssima, o vosso olhar bondoso e consenti que Leila desperte da escuridão em que sua consciência mergulhou. Nobilíssima Mãe, enviai o alívio, o bálsamo para suas dores morais, libertando os grilhões que por ela mesma foram fechados, para que seja salva e transportada às regiões de paz reservada aos vossos tutelados. Dom Carlos pensava assim, banhado em lágrimas, enquanto também eu me emocionava com sua prece. As vibrações da música, as orações de Dom Carlos, as emoções que sentia por lembrá-la, mas principalmente o amor que a filha devotava, fizeram com que aquele pedido fosse escutado nos círculos abobadados celestes, onde estagiam os espíritos mais elevados e piedosos que zelam pelos encarnados. Dom Ramiro usava seu prestígio de mártir, que morrera pelo Evangelho do Cristo naquele apelo. Naquele momento, como se uma tela se abrisse na sala do palácio, vimos que Leila era resgatada das furnas umbralinas, onde sofria torturas ainda no Vale dos Suicidas. Alçadas por cordas, nesta especial operação em que se despertava das alucinações a que estivera ligada. Ouvindo os acordes tocados por seu amado pai, ela dizia então entre soluços de comoção: Ouço Chopin, é meu pai que veio buscar-me. Perdoai-me em nome de Deus. Papai, sei que é tarde, mas agora acredito nos espíritos. Salvai-me, não aguento mais. Dizendo isso, desfaleceu nos braços amorosos nos quais fora depositada. Tratava-se de meu filho, Roberto de Canalejas. Ele e outros amigos pediram permissão especial para auxiliar como voluntários junto aos enfermeiros que patrulhavam o Vale Sinistro, em busca daqueles espíritos que estivessem em condições de despertar de seus erros. Roberto, que trabalhava na própria edificação íntima, estava refeito, tendo condições de amparar Leila naquele momento extremo. No salão do Palácio de Guzmán, Dom Carlos encerrava a peça de Chopin, banhado em lágrimas, pois, diante de sua visão mediúnica, também se descortinavam as mesmas cenas. Leila era salva, acreditava em Deus, pedia perdão. Roberto a recebia.